Em nome da organização, pedimos desculpa pelo atraso no retomar dos trabalhos. Neste último dia do Congresso do Desporto, hoje com sessão única em Abrantes, começamos esta tarde com o resumo da sessão que decorreu ontem em Torres Novas, sob o tema Desporto e Sociedade, com moderação de Rui Alexandre, Rogério Jorge, Nuno Matos, Abel Figueiredo e João Marques. Ora bem, sim. Ora, podemos, depois deste ótimo almoço e que faz aqui um corolário de... Eu vou renovar todos os agradecimentos que já foram feitos da parte da manhã e os parabéns, de facto. E ainda ontem falávamos precisamente sobre este módulo, porque deixam-me aqui um desafio bastante grande, que é... o módulo que eu venho, que moderei ontem, com a doutora Diva Cobra de Tomar como oradora, se tem o nome de Desporto e Autarquias, quer dizer, isto era quase como resumir o Congresso todo, porque todo o Congresso envolve, na sua natureza, 4 autarquias, que gostaram, pensaram um dia em falar e ouvir falar e em debater sobre todos estes aspectos do desporto e condensar em 15 minutos. Aliás, o próprio debate ontem foi, só podemos falar na rama de alguns aspectos sobre o que é o desporto, a relação do desporto com as autarquias, ou das autarquias com o desporto. E é um desafio enorme. A vantagem é que eu vou já apresentar o meu pedido de desculpas, porque por razões familiares e pessoais não poderei ficar para a sessão de esclarecimento e terei que sair pouco depois da minha intervenção e também aos meus colegas não poder ficar a assistir, lamento imenso, mas de facto hoje estou aqui limitado. Mas tem essa vantagem, é que me vou despachar rapidamente, então precisamente e tentar ser o mais objetivo e sintético possível. E o resumo que eu faço da moderação que tive o prazer de fazer ontem, sobre a denominação de desporto e autarquias, resume-se a uma mão cheia de tópicos. Eu vou colocar aqui 5 pontos que foram muito debatidos ontem, que infelizmente, um bocadinho na tendência da manhã de hoje também, são pontos problemáticos. Ou seja, para as autarquias na relação com o desporto. São desafios, se assim quisermos entender. E nós ontem resumimos aqui o primeiro ponto, a própria palavra desporto, quando falamos em desporto e autarquias. Portanto, do que é que estamos a falar quando fazemos um congresso de desporto? E do que é que conseguimos falar resumidamente com a imensidão do que é o desporto? Já lá vou. Depois a estratégia. Ou seja, desporto e autarquias, que estratégia para o relacionamento, que estratégia das autarquias em relação ao desporto. Depois, terceiro ponto, com que recursos humanos? Ou seja, quem é que nas autarquias lida com o desporto? E quem é que nas autarquias desenvolve o desporto? Mais uma vez, nas suas vertentes, que já lá vamos. Quarto ponto, que já foi muito falado também, que tivemos módulos específicos para isso, discussões, debates de financiamento. Portanto, a questão depois de com quem é que se faz, com que dinheiro é que se faz. E por fim, que também tivemos um módulo, aliás, em Torres Novas também, que é a inovação e empreendedorismo, ou seja, que futuro para o desporto nacional, para o desporto autárquico, e como é que ainda podemos inovar para melhorar esse futuro. Portanto, eu nos próximos 10, 12 minutos vou resumir estes 5 pontos da seguinte forma. Quando falarmos em desporto, tentámos lembrar que é muito importante, e é um desafio em Portugal, mas que é muito importante, quando falamos em desporto, compartimentarmos os debates. Porquê? Que é o desafio da articulação de vertentes para as autarquias. Quais são as competências exatas das autarquias quando temos, se calhar, 3 grandes áreas no desporto? E às vezes, quando
falamos sobre desporto e movimento associativo, por exemplo, mas esse movimento associativo, ou seja, para a área do desporto, para a promoção da cultura física, ou seja, para a educação para o desporto, para a promoção da atividade física e do exercício físico. Isso é uma estratégia completamente diferente, embora articulada, mas completamente diferente do apoio, por exemplo, a um movimento associativo federado. Ou seja, quando falamos no desporto, desporto competitivo, desporto de competição sénior, desporto modalidades federadas. E então, depois aqui no meio disto, ou na base, como lá está a dificuldade desta articulação, o desporto escolar. Mais uma vez, a educação física, a prática e a articulação da prática competitiva. E agora ao almoço estávamos a falar que muitas vezes o desporto escolar se cruza com os profissionais, com os recursos humanos ligados a federações. Portanto, como é que... E retomando o primeiro ponto desta área, se falamos que a autarquia cabe promover a atividade física, promover o exercício físico, lá está. Se falarmos em promover o desporto, e se calhar já estamos aqui a misturar muita coisa. Se falarmos em promover a atividade física e a cultura física, temos, por exemplo, depois outro desafio, que é a articulação com as entidades da saúde. Nós, em Portugal, eu, por acaso, no que pude assistir, não tive a oportunidade de estar na barquinha, infelizmente, porque foi um dos grandes diagnósticos também deste maravilhoso evento e deste congresso, que é, de facto, a impossibilidade, quando temos alguns gostos, quando amamos o desporto e queremos ir buscar vários ensinamentos, vários conhecimentos, debater várias coisas, não podemos estar em 4 lugares ao mesmo tempo. E no desporto, saúde e bem-estar, não sei se falaram no PNEPAF, que é Plano Nacional de Promoção da Atividade Física. Plano esse, gizado pela Direção-Geral de Saúde, sem intervenção de entidades desportivas. Portanto, reparem, estamos em 2022 e o desafio para uma autarquia é o Estado nem sequer se entender em relação a isto. Estamos a falar num plano que vai promover a atividade física, estamos a distribuir funções às autarquias para promover a atividade física e o desporto. Não, é promover a atividade física, cultura física e exercício físico. Desporto é outra coisa, para a DGS. Para a Direção-Geral de Saúde, desporto é desporto de competição. É apoio ao movimento competitivo. Pronto. Este foi o primeiro grande desafio que se colocou. E a conclusão é, bom, precisávamos aqui de um parar ideológico, de uma reformulação estrutural e programática do país, que depois tivesse consequências, naturalmente, ao prolongamento nas autarquias. Mas ainda não parámos para pensar nisto. E ainda misturamos muita coisa. Ponto 2. Isto tem a ver com o ponto 2. Portanto, com a estratégia. Que estratégia é que as autarquias devem seguir para o desporto? A oradora de ontem perguntava: quantas autarquias no país é que têm um plano estratégico para o desporto? Admitindo que ter um plano estratégico para o desporto é uma coisa útil para o desenvolvimento autárquico do desporto. Admitindo isso, vamos todos concordar que ter um plano estratégico, não é preciso desenvolvê-lo em 600 páginas, mas um plano estratégico para o desenvolvimento desportivo. Quantas autarquias é que tem? Perguntava ela. E bem, pronto, o desafio do desporto com as autarquias é o que é de tudo nas autarquias, é o ciclo político, a questão de delineamento de uma estratégia plurianual para o desporto, que isso tem impacto, a própria natureza das autarquias com a questão da distribuição de explores, e há que falá-lo e há que dizê-lo, que é, o desporto está muito dependente de determinadas variações em determinados municípios. Porque é completamente diferente. Um vereador que tem o desporto como seu pelouro, já vir do desporto, e se for preciso inicia funções e poupa tempo, porque tem uma noção, por mais que tenha... Outra coisa é, em autarquias que temos, em que eu já conheci vereadores de desporto que iniciam funções, as palavras quase deles é pouco percebo de desporto. Naturalmente, pela sua carreira profissional, pela sua competência, noutras áreas, mas são vereadores do desporto. E depois têm que ganhar confiança política interna, consoante a tal rotatividade política, nos recursos humanos com quem tem a trabalhar nas suas divisões. Se confia no chefe de divisão, se não confia, como é que o serviço está organizado. Só aqui estamos a perder tempo. Mas é como as coisas são.
é como as coisas são. E, portanto, mudar isto é uma conclusão. A conclusão fica assim um bocadinho quase de insuficiente, de impossibilidade. Foi essa um bocadinho a curto prazo a conclusão. Porque depois também, aqui, a questão dos indicadores. Não é? Ora, mesmo que um vereador que não conheça desporto, porque não tem que conhecer, lá está, porque não há vereadores para separá-los por todos os pelouros, não é assim que funciona, que queira se sentar e dizer, ok, digam-me lá o que é o desporto no nosso município, mostrem-me lá, em concreto, dados, indicadores. Não há. Alguns têm, outros não. A fiabilidade dos mesmos é relativa. Nós próprios, em Portugal, o IPDJ, só há 2 anos, a oradora também mostrou isso bem e relevou isso bem, só há 2 anos é que tivemos pela primeira vez em Portugal um Atlas, estamos a falar em 2020, mais uma vez, não estamos a falar no final dos anos 90, nem no início dos anos 2000, estamos a falar em 2020. É que Portugal, pela primeira vez, com um instituto que já existe há anos, é que deu o panorama nacional de desporto através dos seus indicadores, de um relatório, mostrando quem é que pratica, de onde é que pratica, a origem, que modalidades, mas pronto. Ainda que, mais uma vez, com a grande deficiência, na minha opinião pessoal, que é grande parte desses indicadores serem suportados por indicadores recebidos das federações. Não é? E, portanto, sempre uma parcialidade de modalidade. Terceiro ponto, recursos humanos. Vamos admitir que nas autarquias temos vereadores com uma grande dinâmica, temos vereadores ou presidências com desporto, foco no desporto, essencial, tudo bem. Trabalham com quem? Nós, em Portugal, não temos a carreira técnica superior de desporto. Não existe. Ou seja, nós temos nas autarquias um técnico superior geral, que tanto pode ir fazer funções no desporto, como pode ir fazer funções no turismo, como pode ir fazer funções noutra área qualquer. A especialização, dependendo dos profissionais que estão nos respectivos serviços, é que os serviços ganham com esse know-how consoante os funcionários que lá estão. Portanto, mesmo que haja uma estratégia, quem executa a estratégia, quem prepara a estratégia, e depois, mais uma vez, estávamos agora hoje no almoço também, estava a comentar isso, é que dirigentes desportivos é que as autarquias vão encontrar. E quando dizemos dirigentes desportivos, não é no voluntarismo, não é na questão da dedicação, não é na questão do adorarem o desporto, é no know-how de gestão. No saber dirigir. Saber dirigir do ponto de vista do necessário, das regras da direção, não é? Das partes legais, que é indissociável. Não é? Nós, para recebermos dinheiro, temos que assinar contratos de programas, para assinar contratos de programas temos que corresponder a determinados parâmetros, tudo mais. Não há em Portugal, em 2022, mais uma vez, tirando um exemplo ou outro de uma determinada modalidade, não há formação obrigatória para dirigentes desportivos, como sabem. Não é? Nós em Portugal temos formação obrigatória para treinadores, temos formação obrigatória para fisioterapeutas, temos formação obrigatória para várias ligações ao desporto, para os dirigentes desportivos não há formação. Obrigatória, não é que não haja formação voluntária. E isso leva a que temos este problema que as autarquias têm. Muitas vezes têm que canalizar, falem com os serviços de desporto por esse país fora, em muitos municípios, e muitas vezes eles respondem que muita hora afeta do seu trabalho como serviço autárquico municipal é feito a ajudar os dirigentes desportivos no preenchimento da chamada papelada que eles têm que teriam que ser eles a desenvolver. Não é? É uma função social do município, tudo bem, nós estamos a falar da realidade no sentido de progresso do desporto e de problemática e de desafio. Quarto, penúltimo, que é o penúltimo ponto. Eu aqui não vou perder muito tempo, porque já tivemos que é a questão do financiamento, mas a oradora lembrou e muito bem um desafio, mais uma vez, que é com que olhos, isto num mundo cada vez mais polarizado e infelizmente às vezes ideologicamente cego, é dependente de como é que nós olhamos para os números. Ela lembrou uma coisa, ontem. O Orçamento de Estado, todos os anos, em média, há anos que deu 80 milhões para o desporto, este ano são 44, 46, por volta disso. Em média, nos últimos anos, nas últimas décadas, dá 60 milhões para o desporto. Podemos dizer que é pouco, estamos a falar do Orçamento de Estado. Para o desporto, em geral, não excluindo a verba do desporto escolar em específico, vai via educação.
Os gastos autárquicos do poder local, em média, anualmente, no desporto, são 320 milhões de euros. Voltamos à questão. Olhando para este número, é pouco? Ou achamos que para Portugal 320 milhões de euros por ano, gasto no desporto, é muito? É muito ou é certo? Que é o grande problema do nosso país, que é a assimetria regional e a assimetria dos municípios. De 300 e tal municípios, ela dizia, isto em média, se fôssemos a fazer uma média estatística, dá 1 milhão de euros por município de gasto. Que seja, obviamente há assimetrias, há municípios onde 1 milhão não chega para nada, entre aspas. Há outros em que 1 milhão, se calhar dá para fazer algumas coisas. Anual. E, repetidamente, a ideia que temos na relação do desporto com as autarquias é que é preciso mais dinheiro, o dinheiro não chega, não há dinheiro, não nos dão dinheiro. Portanto, há aqui qualquer coisa que continua a não funcionar bem. E não será necessariamente, por isso é que isto são temas, de facto, que eram muito... Por isso é que já há o desafio de um segundo congresso e com renovação de temas que, de facto, serão muito úteis de desenvolver e até em interação com entidades estatais, preferencialmente presentes aqui também, ou a reportar, pelo menos que vejam os vídeos no YouTube depois, e que, dos registros do Congresso e que vejam estes testemunhos. Que é de pensar de facto isso, que é olhar para isto e perceber se há aqui uma média que se tem que fazer de identificação por município, de algo que faça alguma lógica nisto. Último ponto que foi o que foi dito, e assim vou terminar, que foi, olha, ok, isto é o diagnóstico, temos estes aspectos da relação do desporto, o que é o desporto autárquico, o desporto nas autarquias. Então, mas como é que podemos inovar? Que futuro é que isto pode trazer? E dentro da... Até porque depois houve um painel depois também sobre a inovação. A ligação com o financiamento, que era a ideia sempre de descobrir novas fontes de rendimento, novas fontes de autossuficiência. Eu ainda agora também estava a trocar algumas palavras. Quem já anda há algumas décadas a este nível de debate do desporto em Portugal, deste pensar, a questão do marketing desportivo, que também se falou aqui, é repetidamente, à vontade, há 2 décadas, que nós em Portugal ouvimos apelos em variadíssimos locais para o associativismo desenvolver as capacidades em marketing desportivo. 2 décadas passadas, continuamos a fazer o mesmo apelo. Isto tem que querer dizer alguma coisa. Isto tem que querer dizer alguma coisa. Porque 20 anos a dizer, olhem mais para o marketing desportivo, olhem mais para serem mais autossuficientes, olhem para lá, para além da lei do mecenato, olhem, e continuamos a fazer esse pedido. Eu até brincava por causa dos novos desportos e do desporto eletrónico, dos esportes e das competições, que é, até isso são novas fontes de rendimento, que os clubes têm que abrir, têm que perceber que novos desportos é que o clube pode desenvolver para além do clube tradicional, para além de ser a entidade recreativa. E que meios é que estão ao alcance, porque nem todos necessitam de investimento e de pavilhões, nomeadamente este novo. O último ponto mesmo, com que a oradora terminou, que foi um desafio muito interessante, que foi, e é engraçado porque eu estava aqui de manhã e estávamos a ouvir falar no voluntarismo e na dificuldade dos dirigentes do tecido associativo responder, quando depois temos no Antípoda uma oradora a dizer isto. Está na altura de pedir planos de negócios aos clubes. Pedir planos de negócios, algo semelhante a um plano de negócio. Não no sentido literal de negócio, comércio ou empresa, não nesse sentido, mas no sentido de mais do que o plano de atividades. Ou seja, para utilizar uma palavra muito querida nos dias de hoje, plano de sustentabilidade. Que é algo, nos dias de hoje, certo? Nós estamos aqui hoje a falar em desporto. Sustentabilidade é uma palavra que para todos os setores da sociedade nós entendemos como necessária. É preciso olhar, é preciso refletir sobre isso. Onde é que o desporto está? Só se fala em sustentabilidade nos estádios, nas instalações desportivas e nos consumos e de não sei o quê. Agora, sustentabilidade da sobrevivência de um clube desportivo não existe. Não existe sustentabilidade, não existe pensamento crítico sobre isso do próprio clube. Ou exigência, e se calhar, do papel das autarquias. Nesse sentido, de começar a ajudá-los para desenvolver isso. Esse foi o último grande desafio que ela lançou, que foi, sem querer arriscar e o purismo, não é clubes empresa, não é nada disso, mas é os clubes começarem a afastar-se um bocadinho da subsidiodependência, mas
termino quase como comecei, e agradecendo-vos o tempo que maturaram, que era, acho que resumi da melhor forma o que se passou. E voltamos ao ponto que estávamos ao almoço e termino como comecei, que é o que é o desporto? Nós olhamos, estavam a falar em exemplos da NBA e falamos de exemplos do basquetebol, que é, uma coisa é o desporto empresa, o desporto profissional. E nós separamos muito na Europa isso com o desporto social, com a utilidade social do desporto. E há aqui um meio termo que nós em Portugal tardamos em conseguir atingir, que é aproximar um bocadinho mais, obviamente, o clube social, a associação recreativa, a associação desportiva local, mas aproximá-la de um modelo mais de funcionamento sustentável e, se calhar, um bocadinho exigente. Mas é um debate inteiro, é tudo isso, é um debate sobre o que é o dirigismo desportivo, o que é o voluntarismo no desporto, tudo isso. Muito obrigado, um resto de boa tarde e até breve. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Bom, cabe-me a mim resumir o privilégio que tive ontem da oração do Dr. José Coceiro, um homem do futebol, e eu aqui, como no fundo a representar a Associação de Judo do Distrito de Santarém, mas acho que nestas coisas do desporto temos que aprender todos uns com os outros e principalmente com quem trabalha bem. E penso que, por aquilo que foi possível ouvir ontem, de facto, integrado no tema desporto, família e integração, a oração do Dr. José Coceiro, de facto, conseguiu transmitir uma ideia a partir do plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol, de facto, como já se pensa nisso e como existe até mesmo uma visão, não no imediato, mas uma visão já para 2030. Portanto, penso que é assim mais e cada vez mais que temos que trabalhar, não com projetos no aqui e no agora, mas com perspectiva, com uma visão que possamos pensar naquilo que são um conjunto de necessidades, definir objetivos e definir planos para estarmos aqui num mundo cada vez mais em mudança e num mundo cada vez mais numa mudança mais rápida. Portanto, vou tentar então resumir através de algumas notas que tirei a oração de ontem. E de facto o Dr. José Coceiro parte da observação, neste plano estratégico, a observação de uma sociedade num processo muito rápido, uma realidade cada vez mais rápida. Se repararmos, desde 2010 até hoje, e principalmente a nível tecnológico, as coisas tiveram quase de uma forma exponencial uma determinada evolução, que se calhar em 2010 estava o Facebook a aparecer e agora, quer dizer, já nem sei quantas redes sociais existem, não é? Portanto, de facto, principalmente a nível daquilo que é a evolução digital, como é que será em 2030? Como é que estarão as nossas crianças, os nossos jovens em 2030? Serão seres completamente digitais? E como é que fica o desporto com estes seres completamente digitais? Se calhar, há uns anos atrás, as nossas crianças e os nossos jovens, dentro daquilo que era o digital, pouco representava até mesmo como uma concorrência para a prática do desporto. Eu acho que isto hoje é uma coisa inevitável. Inevitável para nós, no mundo do desporto, evitável para mim, na minha condição profissional como psicólogo também, e para nós, de uma forma geral, como família.
não temos volta a dar. Portanto, temos que arranjar aqui estratégias, temos que nos adaptar, temos que ser inteligentes também no desporto e promover algo que deixe de ser uma concorrência para ser um aliado também para a prática desportiva das crianças e dos jovens. Portanto, desta forma foram identificadas 5 grandes forças neste plano. Uma primeira que é, e como eu estava a dizer, a tecnologia, portanto, que mudará certamente a experiência de ver e jogar futebol, porque a apresentação do Dr. José Cozeiro, obviamente, foi sobre futebol. Também o aumento da participação das mulheres, que no nosso país, como sabemos, certamente ainda está bem abaixo do que a participação do sexo masculino. O crescimento dos esportes. Ainda há bocado o moderador falava nisto, e ontem também se falou nesta questão, que é os esportes, os próprios clubes, as próprias associações começarem a contemplar esta forma desportiva através das formas digitais e até mesmo como forma de rendimento e de sustentabilidade nesta área. Portanto, e ligado a isto, a proveniência de receitas mistas, diferentes, procurando estas outras formas de sustentar a prática desportiva. E também ter como força aquilo que é a incerteza, ou seja, a incerteza do mundo cada vez mais rápido, na sua evolução, e a certeza de um futuro que também é motivado pela pandemia, por exemplo, que tivemos agora estes 2 últimos anos, pela guerra e todos os outros fatores que, de facto, motivam esta incerteza e que aceitar a incerteza significa, com certeza, fazer planos mais coerentes. Ou seja, não podemos definir planos sem ter a incerteza como garantida. Portanto, após estas forças identificadas, este plano também tem alguns objetivos estratégicos que passam em 3 grandes áreas: a prática, o consumo e a organização. E dentro da prática, transformar o futebol numa ferramenta pedagógica que promova um crescimento saudável assente nos seus valores. Falando agora das outras duas áreas, em termos de objetivos estratégicos, mas no fim voltando um bocadinho a esta questão da prática, porque toca mais naquilo que é o tema, que foi o tema da oração, o desporto, a família e a integração. Portanto, e dentro do objetivo de consumo, elevar a qualidade do futebol e do futsal, masculino e feminino. E também continuar a acompanhar e a expandir a relação com os consumidores. Estes objetivos são assentes em 5 pilares estratégicos: a infância e o crescimento, tendo em conta logo a idade pré-escolar. Depois, outra coisa muito importante e ligada a esta, que é o futebol para todos e para todas, a qualidade do jogo, o envolvimento e principalmente o envolvimento das famílias, e depois fontes de financiamento inovadoras e, mais uma vez, tocando aquela questão dos esportes. Neste momento existem já alguns programas de transformação que são aceleradores para estes objetivos estratégicos, onde podemos destacar o futebol na palma da mão, através, por exemplo, de determinadas aplicações tecnológicas, onde poderão ser mais facilmente ser consultadas onde é que se pode jogar, aqui, ali, a nível de futebol, futsal. Centro de serviço aos clubes e também o programa Joga Aqui, através da criação de infraestruturas para aumentar, de facto, o sítio onde jogar em todo o país. Especificamente, no que diz respeito ao tema proposto neste congresso, portanto, desporto, família e integração, destaca-se a visão estratégica da Federação Portuguesa de Futebol
do futebol como uma ferramenta pedagógica, enquadrada em articulação com as autarquias. Voltamos, de facto, aqui a esta ligação estreita com as autarquias, portanto, que são responsáveis pelos espaços escolares no pré-escolar e primeiro ciclo. Para mais contacto das crianças nesta idade com a experiência com bola, sem uma especialização precoce. Dr. José Conceiro foi, de facto, reforçou muito esta ideia, ou seja, não se pretende que o contacto das crianças com a modalidade desportiva seja logo no sentido, vamos pô-los a jogar futebol. Não é bem isto, é algo um bocadinho mais abrangente que ele define como a experiência com a bola. E o que é que se pretende aqui? Pretende-se aqui duas coisas. Pretende-se, por um lado, não haver uma especialização precoce e, com isso, evitar drop-out das crianças relativamente à prática desportiva. Portanto, pretende-se aqui, de facto, o aumento da prática desportiva pela educação. Portanto, pela educação e como ferramenta pedagógica e para todos. Aqui, como ferramenta pedagógica e também com o intuito de promoção da igualdade de acesso das crianças em tenra idade que possam ter relativamente à prática desportiva. Portanto, é enquadrado também nestes fatores o outro vértice do triângulo, ou seja, as famílias. Ao mesmo tempo que haja um melhor e maior acesso das crianças em tenra idade à prática desportiva, que haja também quem trabalhe com elas que tenha qualificação e que vá tendo qualificação para promover também um trabalho educativo com as famílias destas crianças. Portanto, aqui a promoção da educação nos núcleos familiares para um maior envolvimento na prática desportiva das crianças, assim como a qualificação dos técnicos que passam ou que possam ter mais qualidade no trabalho com as crianças e com as suas famílias. Logo em idade pré-escolar, enquadrado nos espaços educativos e gratuitos. Neste âmbito, portanto, pretende-se a integração de todos, sem promover uma especialização precoce, promovendo a equidade e a igualdade no acesso à prática desportiva, especialmente na experiência com bola. Objetiva-se o evitamento de drop-out precoce das crianças de idade escolar. Promove-se o vínculo das crianças aos técnicos, que devidamente qualificados poderão ser elementos facilitadores nas famílias e o seu envolvimento. Reparem, se calhar todos nós, de uma forma ou de outra, temos na nossa memória um professor primário que nos acompanhou. Se calhar todos nós temos na nossa memória quem praticou desporto, um treinador que nos acompanhou em idade mais precoce. São vínculos que ficam. E como é que as crianças ganham gosto pelo desporto, seja ele qual for? Principalmente através do estabelecimento de determinadas relações com quem os treina e com os colegas. A competição vem depois. Portanto, esta estratégia, ontem divulgada pelo orador José Conceiro, de facto, faz-me todo o sentido, apesar de não estar ligado ao futebol, mas com a capacidade de conseguir aprender também com esta visão estratégica que me parece bastante importante. Portanto, no momento atual, já se verificam frutos desta estratégia, portanto, verificando-se a presença nas seleções nacionais, durante os últimos 10 anos, de atletas provenientes de cerca de 22 associações. Portanto, é este o resumo.
que fiquei incumbido hoje de vos apresentar um resumo de uma oração que tão bem me soube ouvir ontem em Torres Novas. Muito obrigado. Para os óculos, porque, tal como o meu filho diz, o pai quando está a fazer os relatos da Seleção Nacional de Sporting do Benfica, o pai põe os óculos assim na ponta do nariz, porque o filho, os óculos do pai só dá para ver ao pé, e o pai tem que estar... Mas o pai parece um velhinho. Não, o pai é um velhinho. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Nuno Matos, não venho aqui fazer nenhum relato da Seleção Nacional, do Sporting ou do Benfica, venho falar de comunicação e desporto e apresentar as conclusões de um trabalho ontem desenvolvido pelo diretor do Correio do Ribatejo, Paulo Narciso. Só um à parte, sou jornalista e não sou jornalista desportivo. É porque aí há uma certa confusão e há um certo estigma em relação aos jornalistas desportivos, e ontem o Paulo Narciso fazia isso. Nuno, porquê é que alguma imprensa olha para os jornalistas desportivos de lado? Não sei, olha, a profissão, já abracei a minha profissão há 35 anos e só tenho que agradecer. Conheço mais de 100 países, tenho viajado pelo mundo fora, tenho conhecido pessoas fantásticas e só tenho que estar agradecido, agradecer as oportunidades que me deram. Mas atenção, sou um apaixonado por aquilo que faço, gosto muito do meu trabalho, vou falar às universidades com os jovens e pergunto: você sabe o que quer ser? O Nuno Matos, eu ainda não sei bem, eu quero ir para jornalista, mas ainda não percebi bem. E eu penso assim, pronto, já temos aqui um problema. Quero ir para jornalista, mas ainda não percebeu bem. E eu digo-lhes, mas você tem que perceber bem aquilo que quer. Porque você, se quer ser jornalista, tem que gostar da profissão. E tem que perceber uma coisa, está preparado para dar muitas horas, para tirar muitas horas à cama? Está preparado para tirar muitas horas à família? Está preparado para isso? Estou. Então avança, amigo. Vai ter sucesso com certeza. Mas nunca se esqueça, paixão por aquilo que faz. Nós temos que ser dedicados. E pronto, o desporto cresceu em riqueza, em poder, em influência. Hoje o desporto assume um papel central na imprensa generalista e ganhou importância. E o jornalista desportivo é criativo, trabalha bem ao nível do improviso, na entrega, apesar de alguns teóricos, como se sabe, continuam a menorizar o jornalista desportivo. Meus amigos, não há jornalistas de primeira nem de segunda, há jornalistas e ponto final. Vamos falar das fontes. Esse foi um dos temas abordados ontem também lá pelo Paulo Narciso. Nuno, os jornalistas e as fontes, como é que é? Nuno Matos, estou? Sim, senhor. Amanhã há um jogador do Man United que vai para o Nápoles. É lá, Man United, então já sei que você me está a falar do Cristiano Ronaldo. Ainda não lhe posso dizer que é o Cristiano, mas em princípio amanhã há um jogador do Manchester United que vai assinar pelo Nápoles. Eu disse, você vai ter que me dizer quem é, já percebi que é o Cristiano Ronaldo, não será o Bruno Fernandes. Pronto, então vou-lhe dizer que é o Cristiano Ronaldo, vou-lhe dizer que é o Cristiano, mas faça-me um favor. Tem que congelar, pelo menos até às 7 horas da manhã, até às 7 horas de amanhã. Pronto, sim senhor, isso está completamente garantido. Já agora outra informação importante. Amigo, quantos anos? Eu vou falar com a fonte. Quantos anos? 5? Ainda não lhe posso dizer se são 5 anos. Então quantas? Diga-me lá. 3? Não, mais. Menos de 5, sim. Pronto, já percebi. 4, ok. E é assim que se negocia com as fontes. Meus amigos, o jornalismo e os jornalistas são dependentes das suas fontes de informação. De facto, a relação do jornalismo com as fontes foi evoluindo. E nesse período as fontes de informação ganharam cada vez mais poder, impacto e importância. Com a instantaneidade exigida aos jornalistas e com a competição pela informação presente no jornalismo, torna-se cada vez mais necessário a procura por informação nova e diferente, fazendo com que o órgão de comunicação social se tente destacar perante os outros, realçando ainda mais o papel das entidades que fornecem a informação. Cá está aquilo que hoje se vê nas rádios, nos jornais e também nas televisões. Essa concorrência feroz, por vezes até leva a alguns campos que todos nós sabemos que não são os mais indicados. Se a fonte precisa do jornalista, este também depende dela. O campo da notícia é um lugar de interação entre o jornalista e a sua fonte.
Muito rapidamente, e para terminar este tema, a negociação entre jornalistas e as fontes de informação resolve-se, em última análise, a um nível informal e privado, e é uma relação mediada por uma condição essencial: a confiança. A confiança. A relação entre os jornalistas e as fontes faz com que muitas vezes os conteúdos jornalísticos, atenção aqui, vou repetir, a relação entre os jornalistas e as fontes faz com que muitas vezes os conteúdos jornalísticos sejam escritos para as fontes, uma vez que é partilhada a informação por elas cedida. Assim, de forma consciente, os jornalistas escrevem para fontes quando as alimentam. E quando se deixam influenciar, então, meus amigos, aí está o caldo entornado. Porquê? Porque existe uma situação de ruptura. E este é o perigo entre o jornalista e as suas fontes. Vamos passar a outro assunto. Acesso, estamos na cauda da Europa. Ou somos dos países que estamos na cauda da Europa a este nível. Queremos ter o melhor futebol, queremos ter um produto, queremos vendê-lo, mas na verdade acabamos por não ceder os protagonistas para poderem falar. A essência do futebol. O que é importante no futebol? Sou eu? Não, não sou eu. Também sou. Mas o que é mais importante no futebol? Os jogadores, os treinadores, esses é que são importantes. E na verdade vivemos num país em que o acesso aos protagonistas é extraordinariamente difícil. Temos os melhores jogadores do mundo, temos os melhores treinadores do mundo, já tivemos os melhores árbitros, infelizmente, hoje não temos, até porque agora eu vou estar no Mundial do Qatar e não vamos ter nenhum árbitro a representar-nos. Temos uma seleção que já foi campeã do mundo e também já venceu a Liga das Nações, mas na verdade aquilo que lhes posso dizer é que para que o produto possa ser mais apetecível para outros países, nós não nos podemos fechar na bolha. E a verdade é que Portugal, ao contrário, e gostamos de dar sempre bons exemplos, de uma Inglaterra, de uma Alemanha, de uma Espanha, de uma Itália, muitas vezes esses protagonistas são cedidos à imprensa para falarem, porque as pessoas não querem. Quem é que as pessoas querem ouvir? O dirigente? Não, estão mais interessadas em ouvir o jogador, estão mais interessadas em ouvir o treinador e, na verdade, hoje em Portugal, a imprensa desportiva ouve demais os dirigentes e menos os jogadores e os treinadores. Como é que assim podemos valorizar o produto de futebol? Na verdade, há cada vez menos o acesso aos protagonistas e ao bom futebol que temos. Hoje em dia, e com a criação, atenção, dos canais dos clubes, toda a informação é canalizada para lá. Entrevistas, apresentação dos jogadores, etc. Portanto, o acesso restrito e limitado às conferências de imprensa no antes e pós-jogo e pouco mais. E quando tu queres uma entrevista com o jogador, que amanhã vai ser apresentado no Benfica, no Sporting ou no Porto, tens que correr ao aeroporto para falares com ele. E muitas vezes consegues umas palavras do jogador ou do treinador, mas tudo muito rápido, porque também eles estão a ser pressionados para irem falar aos canais dos clubes. Olhamos para o Real Madrid, olhamos para as Juventus, olhamos para o Bayern de Munique, e esses grandes clubes, em termos de organização, são clubes a sério, fazem uma cerimónia privada para os canais dos clubes e depois fazem uma cerimónia pública para toda a restante imprensa. Como vos disse, é nesses exemplos que temos que nos centrar, mas neste momento, e na verdade, infelizmente, posso dizer que estamos na cauda da Europa. Bem, já ontem aquele casal que está lá ao fundo já tive a oportunidade de me ouvir em Torres Novas a falar de um assunto que nos envergonha a todos. Eu peço desculpa de trazer aqui este caso, mas o Paulo Narciso, o diretor do Correio do Ribatejo, falou num caso recente que nos envergonha a todos. Tem a ver com a jornalista da Sport TV, Rita Latas, que fez uma pergunta a seguir ao jogo Sporting Desportivo de Chaves, e então foi levantado um inquérito disciplinar à jornalista, porque a jornalista fez uma pergunta que estava fora do contexto e que, segundo a Liga de Clubes, não estava a cumprir as regras, porque não estava a falar da essência do jogo. E porque não estava a cumprir o artigo 91, que depois se veio a saber, afinal o artigo 91 era inconstitucional. Eu penso, mas se eu estiver a dizer algo errado, peço que, por favor, me corrijam. Eles já ouviram ontem falar deste caso triste, que nos envergonhou a todos. A jornalista Rita Latas, da Sport TV, com um grande profissionalismo, fez aquilo que lhe competia na zona de entrevistas rápidas, na zona de flash. Logo a seguir ao jogo para o campeonato Sporting Chaves, veio o treinador Ruben Amorim e a jornalista em causa conduziu a entrevista fazendo várias perguntas sobre o jogo
E terminando com outra sobre declarações de Marcelino Slimani. Na altura o Slimani e Ruben Amorim estavam os dois de costas voltadas e o jornalista fez uma pergunta a que o treinador respondeu de forma educada. Para já não lhe vou falar dessa questão, e remetendo a mesma questão para a sala de imprensa. A verdade é que o delegado ao jogo do Sporting terá dito que, atenção, que essa pergunta sai fora do contexto, e pede ao delegado da Liga para que constasse em relatório para que isso acontecesse. Como se percebe, a jornalista limitou-se a fazer bem o seu trabalho e a não ser pé de microfone. É que muitas vezes dizem que os jornalistas são pés de microfone. Não fazem perguntas, vão ali às salas de imprensa, o pé de microfone. Estendo o microfone, não faz uma pergunta. Na verdade, limitou-se a fazer uma pergunta e depois acabou por ser punida. Pronto, até aqui tudo certo. Agora, o delegado da Liga segue o procedimento, fez o relatório, mencionou o facto no relatório. A Federação Portuguesa de Futebol, através do seu Conselho de Disciplina, abriu um inquérito disciplinar. Segundo o regulamento da Liga, os jornalistas presentes nos jogos são equiparados a agentes desportivos, e aquela pergunta teria sido feita fora do contexto. Não se enquadrava no regulamento das competições organizadas pela Liga de Futebol. Portanto, seria suscetível de violação da regra e seria passível de enquadramento disciplinar. Felizmente que o Conselho de Disciplina da FPF teve o bom senso não só de arquivar o processo, por considerar esse tal artigo 91 do Regulamento de Competições organizados pela Liga inconstitucional. Parece brincadeira, mas isto é real. E eu estou a falar neste caso, porque este caso foi levado ontem também no trabalho do Paulo Narciso para o debate de desporto e comunicação. Desaplicou por este restringir a liberdade de imprensa em nome da proteção dos valores infraconstitucionais. Resumindo, uma vergonha, os jornalistas não podem ser escrutinados por nenhum conselho, federação ou liga, e muito menos por nenhum clube. Chama-se a isto atentado à liberdade de imprensa, e esta prática, sim, seria suscetível de poder constituir um ilícito de natureza criminal. Agora, dizem-me o seguinte: Nuno Matos, espera lá, mas os jornalistas são santos? Podem dizer tudo o que lhes apetecer? Não, os jornalistas também têm um código deontológico, também têm que cumprir regras. Agora, estar alinhado com o artigo que, pelos vistos, não era constitucional, isto não faz o mínimo de sentido. Não me quero alongar muito mais, falar também aqui dos critérios jornalísticos, dos critérios editoriais. Pergunta-me assim: estamos a falar do desporto, Nuno, o desporto é muito abrangente, não podemos falar só de futebol. Só uma pergunta: porquê é que os jornais desportivos, Nuno, os jornais desportivos, 90% das suas manchetes da capa são só futebol? Então e as outras modalidades, que tão bem têm vindo a trabalhar? Então o judo, a canoagem, o handball, o basquete. Há pouco falámos do golfe, que tão bom retorno tem trazido para o nosso país a outros níveis. Então onde é que andam essas modalidades? Verdade. Eu acho que hoje há uma mudança de paradigma também na imprensa relativamente a essas modalidades. Vão-me desculpar quem viu e quem vê. Porquê? Porque hoje já se está a trabalhar melhor também ao nível dessas modalidades, e essas modalidades têm-nos dado retorno, têm-nos dado sucessos, títulos, medalhas, etc. E, portanto, eu acho que há aqui uma mudança de paradigma, porque há uns anos atrás só o futebol fazia capas dos jornais, como todos se recordam. Só o futebol. Hoje não. E eu trago aqui um exemplo muito rápido. De há 4, 5 anos para cá, como eu disse, mudança de paradigma, os jornais desportivos têm evoluído a esse nível. Fernando Pimenta, capa de jornal. Patrícia Mamona, triplo salto, capa de jornal. Dogmo, lançamento do peso, capa de jornal. Telma no judo. Jorge Fonseca, Miguel Oliveira, MotoGP, Paulo Gonçalves, enfim. Há uns anos também, quando a miúda, a tenista Michel Brito, bateu a Sharapova, fez capa de jornal no Jornal A Bola. Hoje há uma mudança de paradigma, mas também tem que ver o seguinte: então, e como é que explica que haja um jornal que no dia a seguir à medalha de ouro de Pichardo faz manchete e outros dois falam do treino do Benfica ou do Sporting, ou do atual momento do Benfica ou do Sporting? Isto tem a ver com a parte comercial e financeira, como todos sabem. E dizem-me assim: Nuno, mas será que uma medalha do Pichardo não vende? Infelizmente, vende mais o momento do Benfica ou do Sporting do que a medalha do Pichardo. E então o jornal A Bola, que fez manchete com essa capa, acabou por receber o aplauso da sociedade e da opinião pública, mas teve uma redução substancial em termos de vendas. Enquanto que os outros dois jornais venderam melhor, mas
foi-lhes apontado o dedo, que mostraram falta de bom senso relativamente a esse critério editorial e esse critério jornalístico. Só mais um tema para terminar ainda, a associação dos jornais aos clubes. Nuno, a bola sempre esteve ligada ao Benfica, certo? E o Jornal Record mais ao Sporting, o Jornal O Jogo mais ao Futebol Clube do Porto. Você concorda com isso? Bem, quem sou eu para dizer isto? Uma coisa é certa, que há rótulos, que a Jornal A Bola sempre esteve muito ligado ao Benfica, que o Jornal Record mais ao Sporting e o Jogo mais ao Futebol Clube do Porto, é verdade. A bola cresceu muito com o Benfica europeu dos anos 60, a bola cresceu muito nessa altura, daí que haja essa ligação provavelmente ao Benfica. O Sporting, o seu diretor nunca escondeu ter uma certa simpatia pelo Sporting, apesar de ser isento e ser um excelente jornalista. E o Jornal O Jogo, com a sua ligação à cidade do Porto, o seu público-alvo é exatamente o Futebol Clube do Porto, mas o Jornal O Jogo já teve duas capas, uma para o norte e outra para o sul. Outro fator importante é a proximidade dos jornalistas que estão nas redações dos jornais. Há quem tenha o Jornal da Bola, pode hoje ter melhores fontes junto do Benfica, o Record penso que tenha hoje melhores fontes junto do Sporting e o Jornal O Jogo pode ter hoje melhores fontes junto do Futebol Clube do Porto, mas ainda me lembro há uns anos, quando Matites não disputou um derby, o Jornal O Jogo deu em primeira capa, Matites fora do derby. E toda a gente dizia, pá, mas isso é mentira, isso está errado. A verdade é que eles acabaram por acertar. Mas temos que olhar, claro, para a vertente comercial e também para a vertente financeira. Fake news, notícias falsas, muita atenção às notícias falsas, são cada vez mais. Não sei se sabem que se eu quiser ter um site, custa-me por ano 30 euros. Se eu quiser ter um site por ano, custa-me 30 euros. Consigo ter online 3.000 pessoas ao mesmo tempo e posso, enfim, através desse site, lançar para o mundo virtual notícias falsas e vou retirando partido com isso em termos de publicidade. Está cada vez mais presente a preocupação sobre a disseminação de conteúdos não validados, colocando em causa o debate livre e informativo e, consequentemente, fragilizando a estabilidade das sociedades democráticas. Notícias falsas ou falsificadas, ou globalmente designadas por fake news, que podem indicar a vontade deliberada de distribuir informação falsa ou rumores e que podem afetar, como todos sabemos, podem causar um grande impacto com consequências graves na reputação de uma pessoa ou empresas, causando problemas não só económicos, mas também pessoais e psicológicos. Propagação no Twitter, no Facebook ou em aplicações mais fechadas, como é o caso do WhatsApp. Existem sites dedicados à produção e manipulação de notícias falsas e, atenção, muitas delas ligadas até a empresas, como sabemos. Agora, como é que vamos identificar? E isto até é importante para nós. Não ler apenas o título, mas sim a notícia inteira. Eu repito, identificar uma notícia falsa. Não ler apenas o título, mas sim a notícia inteira. Confirmar a fonte e a autoria. Deverá conter o autor e data, caso contrário é de desconfiar. Pesquisar a mesma notícia na internet e comparar com outras fontes. Atenção, partilhar notícias antigas pode também ser considerado desinformação e ter atenção a essas datas, como já tivemos a oportunidade de dizer. As instituições europeias hoje estão a fazer um esforço conjunto para travar as fake news e Portugal tem o Centro Nacional de Cibersegurança e a parceria com outras entidades que têm vindo a desenvolver estratégicas para tentar minimizar o fenómeno da desinformação em Portugal. Fake news, não obrigado. Meus amigos, estou mesmo a chegar ao fim. Estes foram alguns dos temas que ontem em Torres Novas o meu companheiro de trabalho e diretor do Correio do Ribatejo, o Paulo Narciso, teve a oportunidade de trazer e de focar, e agora resta-me, naturalmente, agradecer. Comunicação e desporto, de mãos dadas, por um futuro melhor. Foi com enorme prazer ter participado neste Congresso de Desporto do meu querido Ribatejo, porque eu sou natural de Santarém e nunca reneguei que tenho as minhas raízes em Santarém, e foi a cidade de Santarém que me deu a oportunidade de poder chegar onde eu cheguei hoje e de poder, enfim, estar bem, fazer o que gosto em Lisboa, onde já estou há muitos anos. Mais uma vez, obrigado, e agradecer às câmaras que participaram nesta organização, neste congresso, Abrantes, Torres Novas, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Meus amigos, muito obrigado, foi um prazer estar convosco.
Ora, boa tarde. Depois de tão energética intervenção, da forma de comunicação que tivemos a oportunidade de ouvir, cumpre-me apresentar como moderador uma comunicação sobre desporto, empreendedorismo e inovação feita pelo professor Dr. Alfredo Silva, mas convinha apresentar-me, porque devem estar a perguntar, mas quem é este tipo que não é assim tão conhecido no âmbito das câmaras municipais de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha? Bem, o meu nome é Abel Figueiredo, eu sou o vice-presidente da REDESP, a rede de escolas com formação em desporto no âmbito do ensino superior politécnico público. Tem assim um chavão destes. E o senhor presidente é daqui, desta zona de Santarém, desta zona mais ligada a uma vinculação que foi convidado para fazer a moderação. Como ele não podia estar, estimulou a que viesse o vice-presidente. Cá estou eu, Abel Figueiredo, de Viseu. Sou doutorado em Ciências do Desporto, tenho uma vinculação desde 84 académica, no ISEF, e portanto a minha intervenção como moderador foi com o meu colega Alfredo Silva, um pouco mais novo que eu, olhar para estas questões do desporto, empreendedorismo e inovação. Dar os parabéns aos municípios de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha por esta reflexão e por esta ação em rede, porque ela permite fazer aqui uma conexão e capacitação do agir naquilo que foi uma palavra-chave elogiada nesta comunicação, que é mudança. Okay? Só há necessidade de inovação quando existe mudança. Se não houvesse mudança absolutamente nenhuma, não era preciso inovar. Era repetir o ciclo, exatamente porque deu sempre os mesmos resultados e as pessoas vão continuando na mesma rota. Ora, a mudança é muito importante. E é curioso notar, e agora estimulado um bocado até por algumas palavras que foram aqui proferidas, que foi assim que começámos. Edgar Morin, que é um bom motivador de desenvolvimento humano e que provavelmente muitos conhecem. Está a chegar o senhor professor. A presidência do Comitê Olímpico e que nos conhecemos já há longa data. E estava eu a falar, professor, no Edgar Morin, homem que escreveu um livrinho estimulado, e foi por aí que começámos o painel, Le sport porte en lui le tout de la société. E ele escreveu isto já há pouco tempo, já foi nesta década. Portanto, o desporto transporta em si o todo da sociedade. E foi por aí que a questão do empreendedorismo e da inovação do professor Alfredo Silva começámos a apresentar. E porquê que o desporto, no paradigma da complexidade que Edgar Morin trouxe, foi elogiado? Ele elogia o desporto. E já aqui tivemos algumas dimensões interessantes. É que o desporto é uma palavra de contradições, como já se elogiou. E então, a ideia da contradição, porque desporto é uma palavra que vem, segundo alguns autores, da negação da atividade útil de trabalho. Porte, atividade sem porte. Como que se o trabalho é que produzisse na sociedade, como o tema é desporto e sociedade, em Torres Novas, se a sociedade precisa de pessoas a trabalhar, a produzir, há alguma parte da sociedade que não está a produzir. E normalmente isso era classicamente posto na escola. Escola é ócio, não é? Educação é algo que não produz. E o desporto sem porte, sem porte, também é colocado nisso. Portanto, o Edgar Morin vai buscar um bocado a estas atividades, como a educação e como o desporto, algo que dá a ideia de como é que funciona a realidade, que nós às vezes alocamos como o trabalho, como se fosse apenas aquilo que tem utilidade. O resto como que não tem utilidade. E ainda há pessoas que julgam que a educação não tem utilidade real, porque as pessoas devem ser a trabalhar que se educam, e que o desporto também não terá utilidade real, porque devia ser a fazer coisas a sério e não a brincar por desporto. Pronto. E não percebem a dimensão da conectividade que tem a preparação que o desporto pode dar. E por isso a comunicação do professor Alfredo Silva
iniciou por apresentar 3 eixos, provavelmente são mais 2, que é ser empreendedor e inovar, e depois o método do empreendedor. E ele elogiou o effectuation como uma abordagem efectual, a forma de traduzir que encontrou, e foi a sua comunicação em torno destes 2 eixos triangulados, o método empreendedor, aqui a lançar a ideia do effectuation. Qual foi então a palavra-chave de onde começou? Mudança é cada vez mais rápida, os ciclos são cada vez mais curtos. Pronto, a noção de planeamento tem que se adaptar a isto. Depois, focou-se na ideia de que inovar e empreender é importante porque as receitas do passado levam-nos aos resultados do passado. Portanto, é preciso olhar para aquilo que é o presente, porque é diferente do passado. A seguir, entrou pelas características do empreendedor, que na sua ótica são: identifica oportunidades, implementa as ideias, é criativo e inovador, é perseverante, resiliente, é líder e tem a capacidade de correr riscos. E à volta destes conceitos estimulou o passo seguinte, que foi: o que é inovar? Inovar é procurar novas soluções para o problema, ou para os problemas, entre estas questões dos produtos, dos processos e dos serviços. Portanto, é procurar soluções para coisas que estão a não funcionar. E depois deu 3 exemplos que eu utilizo 3 palavras-chave para os caracterizar. Uma primeira foi elogiada na comunicação anterior, que é comunicação, ou seja, deu o exemplo de campanhas de marketing. Um exemplo foi um cartaz de Portugal-Nigéria, que com o continente oferecia 50% de desconto e, portanto, foi uma forma de promover um evento de preparação de uma atividade esportiva, aquela que tem mais capacidade económica. Depois, outra palavra-chave, acessibilidade, deu o exemplo de um site chamado CoachUp, que é um portal que permite que os treinadores se conectem nesse portal e que permite que as pessoas escolham um treinador, procurem um treinador. Portanto, é algo que dá mais acessibilidade a poder encontrar numa base de dados algo que é uma ideia. Depois deu ideia de ajustamento. E o exemplo que ele deu foi de uma empresa de Viseu, que é a SAC, das caneleiras para os jogadores de futebol, que são caneleiras adaptadas à pessoa. Portanto, é a capacidade de ajustamento. Eu tenho um produto que se adapta e é individual. Mais nenhuma caneleira, é uma caneleira feita para mim próprio. E com uma fotografia deu esse exemplo de inovação que teve sucesso. A seguir entrou no eixo do método, que para chegar a dinâmicas inovadoras, segundo alguns autores, e ele utilizou a Sara Sarabati, que tem um método que é o effectuation. Não basta ter ideias, é necessário pôr em ação. Aqui faz-me lembrar o Move-me Logo Existo, que nós temos um professor que tivemos, o professor Manuel Sérgio, usava muito esta frase: move-me logo existo. E eu conecto-a com o penso logo existe do Descartes e com o sinto logo existe do Damásio, e chama a atenção do Ortiz Osés, que diz: estou implicado, logo existo. Portanto, e aqui no meio anda esta ação: ajo, logo existo. Portanto, acho que é interessante esta ideia de utilizar o desporto nos municípios também para criar valores. Estamos e permitam-me agora algo que não foi muito trabalhado, mas chegar aqui a esta ideia do risco que é o desporto. O desporto é uma atividade de risco, como a vida o é. Por isso é que o sport porte en lui le tout de la société. Há riscos de perder, de ganhar, se estou no desporto com competições institucionalizadas. Há riscos de me lesionar. Eu faço parte dos esportes de combate, vivemos muito isso. A minha modalidade, onde eu ainda treino diariamente, embora seja um académico que estuda, continuo a treinar e estou-me a preparar para a minha graduação de 8º Dan. E que tem combates e tem catás. E continuo a praticar enquanto tiver saúde para lá chegar. Eu sou 7º Dan, estou a procurar chegar ao 8º Dan. Isso motiva-me e faz com que olhe sempre para a vida como uma atividade de risco. Mas ao mesmo tempo o controle do risco e a educação para o risco é feita através de 4 vetores que o professor Viegas Abreu, um homem da psicologia,
me chamou a atenção para utilizar. A política é um vetor com os valores da justiça. É que às vezes as pessoas pensam o que é política e confundem com política de pulha, não é? Política de polis tem a ver com os valores da justiça, segundo Viegas Abreu. E cruza-se com a filosofia, com os valores filosoficamente que às vezes são conectados com a religião, que é os valores do bem. Ok. Depois temos a parte técnica, estamos aqui com muita gente técnica de desporto, autárquico e políticos, gestores, homens e mulheres que trabalham a gestão política e filosófica do bem comum, certo? E portanto a parte técnica, arte, no sentido do belo, os valores do belo são trabalhados pela arte, e a ciência trabalha os valores da verdade. Portanto estes 4 vetores, ciência, arte, política e filosofia, são a base onde o desporto pode catapultar, se for uma ação bela, verdadeira, justa, hein? Se for aquela ação que a gente diz assim, foi espetacular, foi uma lição de vida. É um lance, é um soco, é um pontapé belo. Não matou ninguém, mas deu ponto. Porque tem os tais benefícios comuns. E foi à volta disto que no último aspecto relevado pelo professor Alfredo Silva, se trabalharam os 5 princípios, que é 5 princípios para a inovação, para ser inovador, para um empreendedor, não só ser empreendedor, mas ser empreendedor que se adapta à mudança inovando, é acompanhar 5 passos. Primeiro, pássaro na mão. Segundo, perdas aceitáveis. Terceiro, teste das possibilidades. Quarto, compromissos com parceiros. Cá estão os vossos parceiros, compromissos. E quinto, pilotar o avião, que dá uma atividade de risco, não é? Um avião pode cair. E, portanto, uma viagem com risco. O pássaro na mão é começar com os próprios meios. Dizer quem sou, o que sei, o que conheço como indivíduo ou como sociedade, como coletividade. E depois é perder algumas coisas que consideramos aceitáveis. Ter a certeza que não se vai ganhar sempre. Quais são as perdas aceitáveis? Lá está, uma lição que o desporto dá. O que estamos dispostos a perder caso corra mal. E deu exemplos do indivíduo que diz que tem que cortar o braço para sobreviver, senão vou ficar aqui preso. E, portanto, perde um braço para sobreviver. Dá exemplos disso. Portanto, a vida é feita disto e o inovador, segundo a Sara, deve percorrer isto. Depois é o teste das possibilidades. Perante as grandes mudanças tem que ter várias possibilidades, vários cenários. A inovação bem-sucedida implica compreensão profunda, por exemplo, dos clientes, das pessoas com as quais estamos a trabalhar. O quarto, compromissos com parceiros, interações com esses tais clientes, com os potenciais fornecedores, com os co-organizadores de um evento, a partnership, criar redes. E o quinto, analisar os resultados dos testes de possibilidades ou de experiências e definir o rumo no sentido de agir. Pronto. E então entra o quinto passo, que será a tal ação. E foi por aqui, por este agir, que estimulámos a seguir um certo debate. Não houve grande debate, porque não havia muita gente também para debater, a sala não estava muito cheia, estava mais vazia, não é? Mas vale mais dizer que não estava muito cheia na conferência, mas houve uma reflexão sobre: é possível durante o ato de inovar sabermos que estamos a inovar? O silêncio também fala, não é? E isto deixou-nos uma reflexão no sentido de que, às vezes, se calhar só depois é que a gente sabe que o que fez causou muito mal, e foi um caos, ultrapassou as perdas possíveis e aceitáveis. Outra vez dissemos: epá, foi espetacular. Se não tivéssemos feito aquilo, não tínhamos conseguido isto e aquilo e aquilo outro. Portanto, é um risco. Exatamente como é a lição do desporto e a lição da escola e a lição da adolescência. Porque são sempre mudanças que nós olhamos como mais rápidas. Sintonizámos-nos, já aqui foi apresentado, está cá o presidente da Associação Distrital de Judos, onde é que está?
judoca, Jigoro Kano, falámos em Jigoro Kano, que criou uma modalidade esportiva com uma filosofia de vida que é assente em 2 princípios: máxima eficácia, benefícios mútuos. Eu não posso ter uma atividade que é extremamente eficaz e mata o outro. Eu tenho que ter uma atividade em que a eficácia não põe em risco a saúde do outro, nem sequer o lesiona. Essa é a atividade bela. Lá está os valores da arte. Portanto, máxima eficácia, benefícios mútuos. Um empreendedor tem então que ter ética. Um inovador tem que ter ética. Não se pode fazer um empreendedorismo que põe em risco e causa o caos. Estraga o planeta, estraga tudo o que é as dinâmicas harmoniosas que consideramos, pelos valores da ciência, como benéficas. E foi essa a conclusão. Beneficiar só uns e não todos não é justo. Há que ter em conta o bem comum. E por aí terminamos. Muito boa tarde. Então, boa tarde. E depois de ouvirmos falar em sociedades, em pessoas, nós vamos começar por pensar que as pessoas é tudo o que nós falámos hoje e falaram ontem. As pessoas dão as sociedades e as sociedades têm uma cultura. E é sobre isso que ontem o Paulo Finuras falou. Foi desporto, liderança e interculturalidade. Isto ajuda-nos a perceber algumas das coisas que hoje já ouvimos falar aqui. Como é que nós sabemos, ou como é que nós interpretamos a necessidade de perceber e gerir a aversão à incerteza? Ou porque é que só falam os dirigentes e não falam outras pessoas? Ou ainda porque é necessário a mudança? Isto foi o que o Paulo ontem nos falou. Então vamos falar de culturologia. Em que é que as culturas se assemelham e diferenciam? Quais são as consequências dessas culturas na liderança? Ou na relação de treinador-atleta? Ou mesmo na arbitragem? Alguém já alguma vez pensou porque é que os árbitros em Portugal tendem a mostrar mais cartões e mais cartões vermelhos diretos do que mostram, por exemplo, em Inglaterra ou num país nórdico? Já se questionaram? Porquê? São pessoas, são jogadores. Vamos então perceber um pouco disto. Ou pelo menos tentarmos perceber um pouquinho disto no final. O primeiro conceito que é importante nós sabermos, o que é a cultura? Para percebermos porque é que cada país tem uma cultura diferente. Então, é logo percebemos que a cultura é nacional. Isto está na base da arte. Porque é que decidimos investir? Porque é que decidimos inovar? Porque é que decidimos fazer determinadas coisas ou não decidimos? Está nas ciências. Mais uma coisa que há pouco ouvíamos falar, que a ciência também nos caracteriza a nós, mas também, e o desporto, mas também caracteriza a cultura, a própria cultura. É um fenómeno coletivo. Mas nós não conseguimos ver essa cultura. Nós só conseguimos observar algumas manifestações dessa cultura. Pela arte, pelas ciências e por aí fora. Pelo desporto. Ontem alguém comentava no final da apresentação do Paulo o orgulho nacional. Quando nós vemos as nossas seleções, quando nós vemos os nossos atletas a vencer medalhas. Isso faz parte também da nossa cultura e precisa de ser trabalhada. Não é genético, ou seja, nós não recebemos a cultura geneticamente nem biologicamente. É preciso criá-la, é preciso aprendê-la. É preciso aprendê-la com quem? Com os nossos pais, logo, é a nossa família, com a sociedade e com a escola onde nós andamos e com quem nós nos cruzamos. Portanto, cultura é um programa mental, coletivo,
coletiva da mente humana que distingue um grupo de pessoas de outro grupo de pessoas. É, como o Paulo dizia, um software mental. E esse software tem que ser desenvolvido. Também há pouco ouvimos falar nos valores, na ética. Mas isso é aquilo que não se vê, é aquilo que está abaixo da linha d'água. Mas é aquilo que é importante nós percebermos. É aquilo que é importante nós nos conhecermos a nós próprios para conseguirmos perceber a sociedade onde nós estamos. Porque os símbolos, nós vemos a bandeira portuguesa, nós vemos a bandeira americana ou outra bandeira de outro país. Os hinos, da mesma forma. Nós conhecemos os heróis, já ouvimos falar aí no Cristiano Ronaldo e noutras pessoas, e agora foi-se o nome? Não percebi, desculpa. O Paulo Pichardo, por exemplo, ou o Pedro, ou o Pimenta, na canoagem. São grandes heróis. Já ouvimos falar nos nossos rituais. Quem não ouviu falar no ritual que nos caracteriza um pouco como país, no fado, o ouvir o fado. Não é? E, portanto, tudo isso caracteriza. A nossa alimentação é característica de Portugal. Portanto, é importante nós percebermos isto para conseguirmos perceber muitas das coisas que nos pediram para pensar durante o dia de hoje, durante o dia de ontem. Vejamos, por exemplo, e ontem o Paulo Finuras falou essencialmente em 2 das 6 dimensões que neste momento estão estudadas por um senhor holandês há 40 anos e já inclui 102 países, creio eu, se não me engano, que ele já caracterizou a cultura desse país. Em 2 dimensões, e vamos só falar dessas dimensões que o Paulo falou ontem. É a distância ao poder. É aquilo que nos ajuda a perceber porque é que só falam os dirigentes e não falam os outros. Em Portugal. Mas porquê é que em Inglaterra já falam mais, ou na Alemanha, já falam mais os jogadores e não falam tanto os dirigentes? Por isto, nós temos uma distância ao poder muito alta. Se nós virmos aí, Portugal tem 63. É alta. Para nós aceitamos a diferença de classes muito facilmente. E não queremos, ou não aceitamos, digamos assim, já vemos aí um pouquinho mais à frente, como essa desigualdade para nós é aceita sem grandes distorções e sem grandes problemas. Ao contrário de outros países. Por exemplo, nós vemos ali, toda a gente se curva perante a Rainha de Inglaterra. Toda a gente se curva perante o imperador japonês, exceto os professores. Na cultura japonesa, o professor é a única classe que não se curva perante o imperador. Porque é o mestre. Mas depois vemos os americanos. O presidente americano cumprimenta um senhor da limpeza. Porque o sonho americano diz: toda a gente pode realizar os seus sonhos. Certo? É isto que nós temos que perceber. Assim, nós temos que um baixo distanciamento ao poder, a desigualdade é minimizada. Porquê? Porque nós somos todos iguais e nós podemos chegar onde nós quisermos chegar. Basta trabalharmos para conseguirmos chegar onde nós queremos. Ao contrário, a distância, um alto distanciamento ao poder, vai fazer com que a desigualdade é aceite. Portanto, não vale a pena lutar, a desigualdade está estabelecida. Ponto. Não é-me permitido passar e subir a escada da igualdade. Desta forma, começamos a perceber os cartões que aparecem. Lembram-se, Portugal tem um elevado poder, distanciamento ao poder. Ok? Bom, mas agora vamos focar-nos numa outra. Ouvíamos falar na gestão da incerteza. A gestão da incerteza é algo que nos causa muitos problemas. A todos nós. A nível pessoal, mas a nível da sociedade também. Porque como é que nós gerimos a incerteza? Como é que nós gerimos
o que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer. Que medo é que isso nos causa? Que ansiedade é que isso nos vai causar? E para isso, muitas vezes, o Paulo ontem dava um exemplo fantástico, que é, naquele ataque que fizeram à Academia do Sporting, o que é que se fez logo a seguir? Criou-se uma comissão, legislação e não sei quem mais, mas não havia legislação já que desse para defender e controlar tudo isso? Pergunta para as pessoas de direito, que percebem mais do que eu. Então, porquê criarmos isso? Porque Portugal tem um problema que é uma necessidade de gestão da incerteza e da aversão à incerteza muito alta. Portugal é só dos países que mais alta aversão à incerteza tem. E, portanto, nós criamos muitas regras e muita gente ouve. Eu não estive aqui ontem a ouvir falar de legislação, mas eu, pessoalmente, acho que Portugal tem leis a mais. Por isto, precisamos de controlar, precisamos de gerir aquilo que às vezes não é tão gerível assim. Ao contrário dos Estados Unidos. Como é que é a Constituição dos Estados Unidos? 2 folhas A4. E a nossa? Muitos artigos. Certo? Assim, só como mero exemplo, e estou quase no fim, porque eu disse que era muito rápido, eu tinha que ser muito rápido, porque a apresentação do Paulo foi tão rica que eu não conseguia trazer tudo o que o Paulo nos passou. Mas, mais uns exemplos. Porque é que há uma necessidade de o stress que nos causa gerir este stress todo? Nós, que temos uma incerteza alta, temos uma necessidade de evitar o fracasso, temos vergonha até de assumir, ok, temos um fracasso e agora o que é que vamos fazer? Mas não tem mal nenhum. Nós temos observado a evolução do desporto. Falavam há pouco do golfe, que é um desporto que eu gosto muito e que é fantástico. Mas o golfe é só contra nós. Não sei se alguma vez tinham ideia disso. Jogar golfe não é jogar contra o campo, não é jogar contra um adversário, é jogar contra nós próprios. É um desporto fantástico, mas é só isto, jogar contra nós próprios. Bom, e para terminar, uma frase que eu encontrei num dos livros do Paulo e que eu acho fantástica, sobre... já perdi a frase. E que nos começamos outra vez... Não estou à frente. Não. E que percebemos agora um pouco melhor porque é que mostramos tantos cartões vermelhos diretos. Os gestores britânicos têm muito orgulho em ser gestores. Eles trabalham por objetivos. Os suecos justificam-se. E os alemães apenas se consideram especialistas. Obrigado, Paulo. Espero ter resumido e espero ter contribuído para... Convidamos todos os presentes para uma pausa para o coffee break, que será servido à saída deste auditório. Retomaremos os trabalhos dentro de 5 minutos. Obrigado.